Didi, estamos aqui no Machon Meir, mais um estúdio, nosso mini estúdio no Machon Orab. E na Parashat Matot tem um ponto que, na verdade, a primeira vez que alguém levantou esse ponto, eu ouvi na Yeshiva, quando eu estudei aqui, quando eu cheguei em Israel, há 30 anos atrás já, que você levantou antes da gente começar a conversar, e que realmente é um ponto interessante, né? A Parashat começa com a ordem de Deus, né, para se vingar dos midianitas, né? Como está escrito aqui na continuação, que passou que Lamed Aleph, capítulo 31, versículo 1. Vai dar Hashem el Moshe lemor, nekom nikmat bnei Israel meta minyanim, achar te'asef el amechas. Tem que se vingar a vingança do povo de Israel dos midianitas, e depois você vai se juntar ao seu povo, como quem diz, você vai falecer. Aqui o Rashi já fala, né, que a grandeza de Moshe Rabbeinu, que apesar que ele sabia que a sua morte está dependente dele terminar essa última missão, ele não tardou, ele não ficou fazendo onda para terminar o que Deus ordenou para ele. Mas o que é assim interessante falar aqui um pouco, na verdade, é talvez uma contradição, uma ambiguidade, não sei como chamar isso, que existe quando a gente lê uma ordem de Deus de se vingar dos midianitas, e a gente lê em muitos outros lugares na Torá, como por exemplo a ordem famosa das tábulas, né, dos 10 mandamentos, lotikom velotitor. Não é nas tábulas. Mas é uma proibição da Torá de proibir de se vingar. Que a pessoa não pode se vingar. Lotikom velotitor quer dizer não vingarás e não guardarás rancor. Quer dizer, não é só não se vingar. O Rashi lá explica, né? Vingar quer dizer, se você emprestou para alguém, sei lá, um machado, aí o cara te pede, e o cara fala, não vou te dar. Aí no dia seguinte ele vem pra você e pede outra coisa, você fala, ontem você não me deu, hoje eu não vou te dar. Isso é vingar. E rancor o cara vem no dia seguinte e fala, você pode me dar outra coisa, um outro machado? Ele fala, eu vou te dar apesar que ontem você não me deu. Isso é rancor. E aí vem, a Torá quer dizer, não quer nem rancor, não é só vingança, também você não tem que guardar nada no teu coração. E de repente vem a Kadosh Baruch Hu, o próprio Deus, né, e fala para Moshe Rabbeinu, vai se vingar dos midianitas. Então, qual é possível, né, que Deus, por um lado, fala para ter tranquilidade e tudo, deixa para lá, deixa para lá, mas aqui mandaram ver, né, acabaram com os midianitas numa vingança terrível aqui. Sim, como pode ser? Qual é a resposta que você conhece? Eu quero ouvir a tua. Tá bom. O que eu vi sobre isso é no Rashar Hirsch, que a gente já trouxe ele muitas vezes, o Rabino Simpson Rafael Hirsch, falecido. Ele diz que a palavra em hebraico nakam é parecida semanticamente com lakum, de levantar, sustentar, reerguer, ressustentar uma coisa. Ressustentar uma coisa que caiu. Às vezes uma coisa caiu, uma coisa importante no mundo foi destruída, foi abalada, e a nekamá, essa vingança em português, significa você restabelecer uma coisa. No caso aqui, seria que os Midianim, eles destruíram o fundamento do povo de Israel, da tzniut, da modéstia, da pureza que existia entre o povo, e agora essa guerra vai ajudar, de certa maneira, a restaurar esse lado. É uma restauração de um princípio, de um fundamento de alguma coisa. Ou então é de alguém que faleceu, por exemplo, a obra dele foi, o nome dele, a vida dele foi, e o ato da vingança em si seria um restauramento dessa situação. E se eu falar então que eu vou me vingar de um amigo meu, e se alguém perguntar como está se vingando, eu vou falar, não, eu estou me restaurando. Exatamente, não, eu estou restaurando pelo que ele fez no mundo. Então, a questão quando é restauração e quando não é restauração. Então, quando não é, aí é exatamente o que a Torá quer mostrar pra gente. Que a nível pessoal, isso não vale. A nível de uma pessoa só, dela fazer a coisa pelas próprias mãos, justiça pelas próprias mãos, ela não pode fazer. O Estado pode fazer, um grupo pode fazer, Deus pode mandar fazer. Por quê? Qual é a diferença? Quando a gente leva isso para o lado pessoal, a questão de vingar, a gente sabe que pode estar muito ligada a coisas pessoais, a questões pessoais, que podem fazer uma coisa. Influenciar as suas ações. Tem uma passagem na Bíblia de Davi, quando está no leito de morte, ele dá o legado para o filho dele, Shlomo, e ele fala, mata aquela pessoa, e ele tem um acerto de contos muito sério, e você lendo isso, parece estar vendo uma cena de um filme que o chefe da máfia está falando pro próprio filho, olha, tem que acabar com esse cara, e a ideia é, na verdade,
Se a gente for entender David, que não é uma questão pessoal, o que está acontecendo lá é que ele está querendo que o rei Salomão possa se estabelecer no trono de maneira completa e que seja tudo correto no trono de Israel. Então esses elementos negativos eles têm que estar fora do quadro. Essa é a questão principal. É uma justiça que é feita. Posso completar a tua ideia, provando o que você está falando? Na verdade é mais ou menos a direção que eu peguei também. Já que você me roubou a resposta, eu tenho que agora acrescentar. Então, a prova que você falou que o David Amelech realmente não tinha interesses pessoais aqui, sim interesses do governo, é que, por exemplo, uma das pessoas que estava na lista de Rissul, como se fala, na lista de aniquilamento, né, do David Amelech que ele passou para Shlomo, era o Shimi Ben Gerá. Shimi Ben Gerá era um homem que pertencia à tribo de Benjamim, que era uma pessoa muito importante também, e quando David Amelech estava escapando da revolução que foi feita pelo seu filho Absalom, no caminho, quando ele estava todo desesperado, saiu esse Shimi Ben Gerá e começou a amaldiçoar ele, né? Ele falou em hebraico, Tzetse Ish Adamim, né? Sai, homem sanguinário, Deus está te pagando o que você merece. E começou a pisar nos calos. Nos calos, né? Pisar nos calos. E, obviamente, que os ministros da defesa que estavam com David Amelech falaram: se você levantar a mão pra gente agora, só dar um sinal, eu corto a cabeça desse cara. E o David Amelech falou: não. Deus falou pra ele me amaldiçoar. Então deixa pra lá, não posso fazer nada. E os mefarshim, os internos, explicam que o que aconteceu na verdade é que já que David Amelech não estava no trono naquele momento, ele não se via como rei. E como ele não se vê como rei, como ele é uma pessoa particular, então a vingança passa a ser um ato particular entre David e a ofensa que foi feita por parte de Shimi Ben Gerá. Ao contrário de quando ele estava para falecer, ele chega para Shlomo e fala: olha, agora a gente tem que levar em consideração o interesse do reinado. O interesse do reinado, esse cara é perigoso. Você não pode deixar esse cara vivo. Tem que achar alguma maneira de resolver o problema, porque ele não vai te deixar reinar de maneira calma. Então, você ressalta o que você falou, na verdade. Muito bom. O que eu aprendo a nível de lição pessoal de tudo que a gente falou é que nos atos em si, às vezes, na essência deles, eles não são bons ou maus. A vingança em si, ela pode ter o lado bom e o lado mal. A gente, quando fazer muitas coisas, a gente tem que verificar se tem algum lado pessoal ou lado do ego na história. E aqui é quase muito extremo. A vingança é algo que não dá para você conseguir separar e você fazer um ato totalmente vingativo apessoal. É a coisa mais extrema que tem. Você vai vingar uma pessoa, um ente querido, alguém da família, é quase que impossível desassociar. Mas muitos atos são menos extremos, a gente também tem que fazer essa análise antes. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo fazer isso, é coisa que vai trazer bem ao mundo, eu estou fazendo um tikkun, eu estou fazendo um conserto no mundo, eu estou reajustando uma coisa. Discussão, né? Quando duas pessoas discutem, a intenção é descobrir a verdade ou vencer a discussão. Exatamente. Essa é sempre a discussão que se faz. Só para abranger um ponto mais interessante também que eu falei na classe em espanhol aqui também, na verdade, isso pode se abranger para muito também, na verdade. Né? Mesmo a humildade, por exemplo, né? Por um lado você tem que ser humilde, por outro lado tem que ter orgulho de quem você é, quem você representa, o que você faz no mundo, e isso não contradiz uma coisa a outra. A humildade de saber a tua posição e o orgulho quando você está representando uma instituição grande, uma pessoa grande, um povo grande, um ideal grande. Aí você tem que ter um orgulho em torno disso também. Um último exemplo. Tem mais um minuto? Claro. Tem que sair. Claro. Não, o último ponto só que é interessante também, né, que o Rav Kook traz sobre isso, né, por exemplo, né, tem uma sugiá na Gemara que trata sobre o quanto você tem que se colocar em perigo para outras pessoas. Agora a gente teve a salvação das crianças na Tailândia, né, que faleceu um dos mergulhadores no começo da operação. E eu pensei para os meus botões, será que esses mergulhadores, em termos aláhicos, têm a obrigação de fazer o que eles estão fazendo, se pôr em perigo para salvar essas crianças? Resposta, na verdade, tem uma sugiá da Gemara inteira sobre isso. A conclusão da Gemara é a conclusão do Radbaz. O Radbaz faz uma conclusão e ele diz o seguinte: até 50% de chances, se tem até 50% de chances de você não sair vivo dessa história, se você tentar salvar alguém, você não precisa fazer nada, você não é obrigado a salvar. Você pode, se você quiser, você pode, mas você não é obrigado. Se tem mais do que 50% de chances que você pode sair vivo dessa história para salvar alguém, você tem obrigação, que é um grande perigo você colocar. Né? Inclusive a Gemara fala, né? Um leão está correndo atrás de alguém, vai salvar ele. Um ladrão está correndo atrás da gente. Eu falei, no Brasil não é bem assim. No Brasil, se alguém está assaltando alguém, o pessoal vai passando. Porque a chance lá é 10%. Porque a chance lá é mais alta.
E aí eu estava falando com os alunos, eu falei para eles, vou te dar uns exemplos agora para vocês verem como pode ser o contrário a história, né? Eu falei, por exemplo, no ataque da usina nuclear do Iraque, acho que há 30 anos atrás, quando foi o ataque da usina nuclear do Iraque? Acho que existiam 7 aviões, o programa era 7 aviões que tem que atacar a usina nuclear do Iraque, e ataca e volta, ataca e volta, ataca e volta, ataca e volta, né? Então é óbvio que o primeiro avião tem muitas chances de voltar, porque toda a preparação antimísseis, né, o dispositivo antimísseis não está ainda preparado. Mas vamos dizer, o segundo tem menos chances, o 7º avião, os caras que estavam envolvidos nessa ação, né, falaram que o último avião praticamente não tem chance de voltar. E o último avião era o Ilan Ramon. O Ilan Ramon foi o primeiro astronauta israelense também. Chaim Ramon é outro parlamentar. Não político. O Ilan foi o astronauta de Israel, que morreu no acidente do Colômbia. E contam, né, que chegaram para ele e sabia que era super perigoso, que ele estava quase uma operação suicida, e mesmo assim ele foi. Aí eu falei, interessante, se ele estudasse o que a gente falou antes, ele podia falar para o comandante quais são as chances de eu voltar ou não voltar. Falaram, olha, acho que uns 10% você volta. Bom, então de acordo com a Halakha, eu não preciso fazer essa operação, eu vou para casa agora. E o Rav Kook fala sobre isso, ele fala que a diferença é exatamente o que a gente falou agora. Um estado de guerra, uma coisa que tem operação em termos do governo, não tem contas de percentual. É outra coisa, todas as leis que a gente estuda na Torá, de vingança e de humildade, são leis particulares. Quando você passa para leis do povo, todas as condições das leis passam a ser... tudo passa a ser diferente. Todas as leis, como você pode dizer, leis de Shat Hirum, né? São leis de estado de emergência. São outras leis. Outro patamar. Sim. Bom, para vocês todos no Shabbat Shalom, então. Shabbat Shalom, espero que a gente boas notícias também. Escolha.